Se nós não conhecermos de onde viemos e por que Deus tem que nos salvar, teremos dificuldade de entender por que estamos nessa terra, por que Jesus veio morrer por nós, por que nos tornou nova criatura, por que temos a vida eterna. Adão, o primeiro homem que nos gerou, porque nós fomos gerados de Adão, errou, pecou, mas Deus lhe mandou encher e multiplicar a terra. E quando Adão peca, no jardim tinha lá que? A árvore da vida. Então, Adão a ser expulso do jardim era uma demonstração do amor de Deus para Adão. Por quê? Porque se Adão tocasse na árvore da vida, nós devíamos ser também desobedientes eternos. Porque Jesus já tinha feito o sacrifício antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão. Porque Deus não faz uma coisa agora e não sabe o fim, porque Deus é o primeiro e o último. E Ele, quando faz uma coisa, Ele conhece o fim do princípio. Ele conhece o princípio do fim. Ele já sabe o que vai acontecer. Por isso que até a Bíblia diz que os reis do mundo vão dar poder na besta, para que se cumpra a palavra de Deus. Então, Adão peca. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que o propósito de Deus, o conselho de Deus será realizado, será feito. Então Deus começa com o processo de quê? De restaurar o homem. Mas como será do pecado e a morte, e alguém tinha que morrer, e o homem já não tinha capacidade de morrer por ele mesmo, porque o homem estava destituído da glória de Deus e estava quê? Estava mal. O homem por isso não tinha capacidade de morrer por ele, porque o homem já estava fora da presença de Deus. Mas Deus, no seu amor, sempre visitou o quê? O homem. No jardim visitou e visitou sempre. Visitou o homem através de Sete, através de Noé, Enoque. Veio o dilúvio. Visitou o homem através de Adão, de Abraão, está certo? E no Abraão começa o processo de quê? De Deus vir na terra para salvar o homem, porque não tinha mais um outro ser, nem anjo, tinha a capacidade de vir morrer para o homem, porque o homem foi feito, um primícia da sua criação, num nível muito elevado. Está entendendo, né? Num nível muito elevado. Por isso a Bíblia diz que convinha o sumo sacerdote tivesse que morrer para o homem. Tinha que ser imaculado, inocente, separado do pecado, santo e mais sublime do que os céus. Isso tudo que está falado aqui é caráter de Deus, não é dos homens, nem dos anjos, de Deus. E Deus se esvazia e vem morrer por nós para restituir o reino de Deus que Adão perdeu. Porque Adão tinha acesso ao reino. Adão tinha acesso aos céus e à terra ao mesmo tempo. Isso só será possível depois da quê? Depois de alguém que o sangue dele clama mais do que o sangue de Abel, morrer. Por salário do pecado é a morte. Alguém tem que pagar o preço. Por isso é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, a raiz do pecado, que é o mal que Adão causou no homem. E quando isso acontece, Adão deixou de ser uma pessoa com espírito vivo, passou a ser morto no espírito e simplesmente com uma alma vivente. Então Jesus vem, morre
Porque Cristo não morre, Jesus vem e morre. E Deus vai buscar a chave da morte e do inferno. Porque quem tem domínio da chave da morte e do inferno tem domínio da terra. Adão tinha esse domínio, Adão perdeu. Despojou Satanás e nos trouxe para ele. Por isso é que quando Jesus estava a morrer, os pecados, quando Jesus andava na terra, os pecados que nós cometemos estavam sobre Jesus. Ele levou sobre si. Levou na cruz. Como é que ele leva na cruz? Porque ele quando começou o ministério, pegou todos os nossos pecados no batismo e levou sobre si. Pois a Bíblia diz, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu. Batismo, morte e ressurreição. Então Jesus, ao morrer, que é o simbologia daquele batismo, morrer e viver para um estilo novo de vida. Jesus morre com nossos pecados, deixa naquela cruz, crava na cabeça de Satanás e pega o sangue dele, um sangue inocente, separado, e leva para o santuário dos céus. Por isso é que aqui o véu rasgou e nos deu acesso de novo a Deus. E Deus falou, já não vou mais deixar com que o reino fique lá em cima. Deus trouxe o reino em nós. E hoje nós somos filhos de Deus porque pertencemos ao reino. Não somos rei sacerdote porque o rei do reino está conosco. Nós somos irmãos de Cristo. Somos filhos de Deus. Porque Jesus morreu por nós e nos deu vida e vida eterna. Nos tornou espírito vivificante. E Adão era alma vivente. Adão não podia gerar vida. Porque o Adão pecador já não podia gerar vida, mas o Jesus começou a gerar vida. Porque o espírito de vida estava sobre ele. E nos fez parte da natureza divina. Por isso é que o modelo do tabernáculo é sombras de que Jesus poderia vir fazer. Então ele pegou sobre si nossos pecados. E uma vez por todas entrou no santuário, fez o sacrifício. E uma vez por todas nós fomos perdoados dos nossos pecados. Jesus tirou a raiz do pecado. E agora nesse processo de fé, nós temos que ter a consciência do pecado. Nós nos tornamos filhos de Deus. Porque era o propósito de Deus nos tornar filhos. Jesus veio como primogênito, aliás, como unigênito, e passou a ser primogênito. E João diz, oh, quão bom que Deus nos chama de filhos. Não fomos nós que escolhemos, Deus se alegrou nos ter como filhos. Mas de uma natureza, não do Adão caído, mas de Jesus, que é espírito vivificante. Então hoje nós somos filhos de Deus, temos a natureza divina de Deus, temos o poder de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, temos a vida de Deus, temos o fruto de Deus, temos os dons de Deus, mas não sabemos quem nós somos, nem sabemos por que estamos aqui. Estamos aqui para dominar, para frutificar, multiplicar. Estamos aqui para representar o reino de Deus nesta terra. Para levar o reino de Deus em todo lugar. Porque o reino de Deus está em nós. Quando nós chegamos num lugar onde o reino não está, passa a estar porque nós estamos com o reino em nós. E quando nós ambientamos aquele lugar com o reino de Deus,
não tem como nós não ganharmos alma. Porque a ideia de Deus é que nós, assim como Jesus dizia, nós somos nessa terra. Ele agora tornou-se conosco um só. Na oração ele diz que, Pai, que sejamos um. Que ele seja um e seja também um comigo, assim como eu sou com o Pai. Por isso é que nós somos filhos de Deus, pertencendo à natureza divina. Não chega simplesmente a Deus como se fosse alguém que não é filho de Deus. Não, eu sou pecador, salvo pela graça. Não, você é filho de Deus, você é uma nova criatura. Você foi recriado em Cristo Jesus. Não deu um caído. Não deu uma natureza de Adão antes da queda. Mas agora deu uma natureza de Jesus antes da criação. Você agora é um ser extraordinariamente poderoso. Você é um ser extraordinariamente maravilhoso em Cristo Jesus. Então está nos faltar identidade. Está nos faltar saber quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Por isso é que estamos a ver a igreja, muitas pessoas na igreja, na casa do Senhor, na casa de oração, estão doentes. Porque não sabem quem são. Mas é nosso dever ensinar as pessoas quem eles se tornaram depois da morte e ressurreição de Cristo. E como eu repeti aí naquela pregação, nós somos maiores que Davi, que Moisés, que Abraão, que Jacó. Nós somos maior que eles. Somos maior que João. Quem falou isso é o Mestre. Quem falou isso é Deus. Nenhum homem que nasceu da mulher é maior que João, mas até o pequeno reino dos céus é maior que João. Somos nós, a nova criatura, com a natureza divina do Rei da Glória. Que Deus te faça entender quem você é. Que te faça entender que existe um Pai que te chama de filho, que te tornou filho, que te adotou como filho. Ele agora habita em você, te deu a sua natureza. Não só te deu o seu nome, mas também te deu a sua natureza. Então quando você anda, é Deus andar. Quando você fala, é Deus a falar. Ora, Deus fala e você fala com Deus. Deus pensa e você pensa com Deus, porque tem a mente de Cristo. Ele habita em você. Você não vive mais por você, porque já estás morto no pecado. Agora, a tua vida que você vive é a vida de Cristo, é viver em você. Essa é a natureza do Filho de Deus. Nascido não da carne, mas de Deus. E um Deus gera outro Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer. Que Deus ilumina, abre os teus olhos, ilumina o conhecimento dele na tua vida. E que faça você entender quem você é em Cristo Jesus. Nesta terra. Em nome de Jesus. Amém.